Tudo bem, pessoal? Beleza? Pessoal, esse vídeo é um vídeo que eu vou mandar para os meus alunos, né? Da aula online da EMI aqui de Mogi Guaçu, de cavaco. Nas últimas aulas deles online eu quero passar algumas estruturas. Eu estou evitando colocar coisas no YouTube, tem meus motivos, mas como esse vídeo não pode ser curto, ele vai para o YouTube, tá? Quando a gente está começando a tocar hoje em dia, como a gente tem muita informação, a gente aprende meio papagaio, né? Viu alguém fazer, vai, repete, sem se preocupar muito com estrutura. Mas chega uma hora que quando a gente está querendo evoluir, a gente precisa começar a entender o fundamento, a estrutura do instrumento que a gente toca. Então o cavaquinho, ele é estruturado, se você pensar quando o cara vai fazer o cavaquinho, ele utiliza um gabarito que já foi pré-concebido em outros momentos, né? E no caso do cavaco ser pré-concebido, a estrutura da escala, as pessoas lá atrás que conceberam e fundamentaram a escala, subdividiram a escala do cavaco nos espaçamentos de meio tom. Então, aqui ele vai progredir de meio a meio tom, tá? Como todos os instrumentos ocidentais, né? Existe a possibilidade de instrumento ter intervalo menor que meio tom, mas não vem ao caso do que nós estamos conversando aqui. Quando eu penso no cavaco, então, eu sei então que a estrutura dele progride de meio a meio tom, e eu sei qual é a afinação padrão que eu uso nas cordas. Tem gente que afina o cavaquinho igual o bandolim, muda muito, tá bom? Né, a afinação. E tem gente que afina a corda Ré e Mi, né? Fazendo com que as quatro cordas de baixo do cavaco sejam igual às quatro cordas de baixo do violão. Então, o Dó seria assim, né? O Sol seria assim. O Fá seria aqui, o Ré, certo? Mi menor, certo? Então, Lá menor, deixa eu só, Lá menor, desculpa, certo? Si menor. E isso faria com que o instrumento ficasse Lá maior, né? O instrumento ficasse meio mudo. Eu não gosto muito, eu gosto do cavaquinho afinado, afinação aberta. Aqui em Ré mesmo. O que a gente chama de afinação aberta é que quando eu bato o instrumento solto, eu já tenho um acorde pronto, né, que é o Sol maior. E um acorde perfeito, tá? Acorde sem dissonante. Partindo disso, a primeira coisa que eu preciso aprender a fazer é pensar, decorar o nome das notas do instrumento. Para quê? Gente, tocar por tablatura ou por número, eu mesmo aqui ensino por número, um monte de gente da internet pega no meu pé porque acha que tablatura é mais correto que número. Mano, os dois são sistemas alternativos de leitura musical, tá? O sistema de leitura musical mais preciso, mais usado, mais importante é a partitura, tá? Que é uma outra estrutura fundamentada em música que a gente tem que aprender. Mas no caso de quem toca música popular, mais para frente, porque primeiro precisa aprender a tocar de ouvido na música popular, a ser capaz de entender as estruturas. Quarta corda, então, Ré. Então, se eu seguir a fundamentação da escala, do cromatismo, da escala cromática, coisa que já tem aí, né, em outras aulas, eu tenho Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol. Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si, Dó, Dó sustenido, Ré. Casa 1, Ré, casa solto é Ré, casa 1, Ré sustenido, casa 2, Mi, casa 3, Fá, casa 4, Fá sustenido, casa 5, Sol, casa 6, Sol sustenido, casa 7, Lá, casa 8, Lá sustenido, casa 9, Si, casa 10, Dó, casa 11, Dó sustenido, casa 12, Ré. Ré, Ré bemol, Dó, Si, Si bemol, Lá, Sol bemol, Sol, perdão. Ré, Ré bemol, Dó, Si. Si bemol, Lá, Lá bemol, Sol, Sol bemol, Fá, Mi, Mi bemol, Ré. Lembrando que o Ré sustenido e o Mi bemol mesma nota, Fá sustenido, Sol bemol mesma nota, Sol sustenido, Lá bemol mesma nota, Lá sustenido, Si bemol mesma nota, Dó sustenido, Ré bemol mesma nota. Segunda e terceira corda, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si, Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol. Segunda corda, Si, Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si. Ré, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si, Dó, Dó sustenido, Ré. Em cima disso, depois eu preciso começar a estudar a formatação de escalas, né? Começando pela escala menor e pela escala maior no cavaco.
Ou um cara que toca cavaco vai tocar muito samba. Então o cara que vai tocar muito samba, ele não vai ficar pensando em pentatônica, né? Porque o samba não é um tipo de música, a não ser o samba rock, que use muita pentatônica, né? Então a gente já começa estudando a escala maior e menor, que são escalas diatônicas, escalas de 7 notas sem repetição de nota. Então, eu preciso entender a estrutura das escalas, né? Então, uma escala maior é uma escala que tem intervalos de um tom, exceto do terceiro para o quarto, do sétimo para o oitavo, no intervalo de meio tom, tá? Então, como é que funciona isso? Então, por exemplo, se eu começar do Ré, que é uma escala bem natural no cavaco, o Ré e o Sol maior. Então, eu vou Ré, Mi, um tom, Mi, Fá sustenido, porque é um tom, então não vai ser Fá natural. Fá sustenido, Sol, né? Um meio tom, porque é do terceiro para o quarto. Do terceiro para o quarto, como eu falei, é meio tom. Sol, Lá, um tom. Lá, Si, um tom. Si, Dó sustenido, um tom. Dó, Ré, meio tom, que é do sétimo para o oitavo. Então, repetindo. Escala maior é aquela escala aqui de 7 notas. Lógico, depois eu repetir. Que eu tenho um intervalo de um tom entre os graus, exceto do terceiro para o quarto grau, que é meio tom, e do sétimo para o oitavo. Para quem tem dificuldade de entender isso, pensa assim. A primeira nota é Ré. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Então, ó, do Ré pro... Ó, tá vendo aqui, ó? Do Mi pro Fá, do Ré, Mi, Fá sustenido. Porque tem que ser um tom. Então não é Fá, que seria meio tom. Do Fá sustenido pro Sol vai ter que dar um tom, porque senão tá errada a escala. E do Dó sustenido pro Ré, meio tom. Então a escala de Ré maior. Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó sustenido, Ré. Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré. Esse vídeo não vai ter nem 10 visualizações, né? Porque isso aqui é coisa para você voltar, ter paciência, prestar atenção, pesquisar se você não souber. E o pior é que isso aqui é coisa imprescindível para quem quer ser profissional um dia. Então, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó sustenido, Ré. Ré, Dó sustenido, Lá, Si, Lá, Sol, Fá sustenido, Mi, Ré. Se eu fosse fazer uma escala de Mi maior, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá, Si, Dó sustenido, Ré sustenido, Mi. Em cima disso aqui que eu fiz, eu crio um negócio chamado pattern, padrão, hoje em dia chamado shape. Estão vendo minha mão? Volta o vídeo quantas vezes for necessário, tá? Ó. Então essa é a escala de Mi maior. Se eu for fazer a escala de Fá, eu faço o mesmo desenho. Nem penso o nome da nota. Mas como a pessoa que toca cavaco, uma hora ou outra vai tocar choro, é legal saber a escala nota por nota, né? A escala de Fá sustenido. Sol. Tá? Então essa seria a formatação, um dos formatos. Outro formato, Sol maior. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Sol, Fá sustenido, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol. Sol, Lá, Si, Dó, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol. A gente fala Fá, mas é Fá sustenido. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Fá sustenido, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol. Escala de Lá maior, então agora usando fazendo para figura, né? Cavaco tem que dar essa jogada para frente. Então Lá, Si, Dó sustenido, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá. Se eu fosse fazer de Lá sustenido. Si. Dó. Dó sustenido. Tocar pelo shape é uma das coisas mais legais que tem quando você quer entender sem pensar. E é importante saber tocar sem pensar. Mas a gente tem que entender a estrutura de escala. Então quando eu pego a escala de Dó maior, por exemplo, vamos supor que eu faço a escala de Dó maior, então vamos fazer aqui Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. André, mas como é que eu sei que essas são as notas do Dó maior? Primeira dica é, qual é o lance que eu falei sobre estrutura? Escala maior.
É uma escala de 7 notas mais a repetição da oitava, onde todos os intervalos são de um tom. Um tom é 2 casas, exceto o terceiro para o quarto, que é meio tom, e o sétimo para o oitavo, que é meio tom. Ó, primeiro grau para o segundo grau, um tom aí, 2 casas. Segundo grau para o terceiro grau, meio, um tom. Terceiro para o quarto, meio, uma casa só. Quarto para o quinto, 2 casas. Quinto para o sexto, 2 casas. Sexto para o sétimo, 2 casas. Sétimo para o oitavo, uma casa que é meio tom. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, do. Outra forma é pensar pela teoria. E não se esqueçam que no começo do vídeo eu estou pedindo para vocês decorar de novo, apesar que essa aula também vocês já têm, decorar o nome das notas no braço do cavaco. Certo? Então, você facilitaria. Então, essas seriam as formatações de escala maior, né? Saindo do Ré, vindo para o Mi, Fá, Sol, dá nem para pensar. E saindo do Sol na terceira corda, Lá. Tá? Então, isso são as formatações. Formatação de escala menor. A escala menor, a gente no cavaco precisa estudar pelo menos 2 escalas menores, tá? Então nós precisamos estudar a escala menor natural e a escala menor harmônica, no mínimo. Porque tem a escala menor natural e a escala menor harmônica melódica que tem que ser estudado. Escala menor harmônica também é uma escala de 7 notas que tem intervalo de meio tom do segundo para o terceiro grau. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e do quinto para o sexto. Só um intervalo de meio tom. Então essa é a escala de Ré menor. Ré, Mi, Fá, Sol. Podia ser solto, né? Lá, Si bemol, Do, Ré. Ré. Escala de Mi menor. Só que agora na escala de Mi menor vamos fazer pela figura. Que depois eu faço as outras. Então Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Do, Ré, Mi, Ré, Do, Si, Lá, Sol, Fá, Mi. Se eu fizer, por exemplo, então se eu pegar Fá, Fá, Sol, Lá bemol, Si bemol, Do, Ré bemol, Mi bemol, Fá, Mi bemol, Ré, Do, Si bemol, Lá bemol, Sol, Fá. Fá sustenido. Sol. Viram que interessante? Fizemos várias escalas, né? Uma escala só. Então, por exemplo, então essa aqui é a escala de menor natural. A escala menor harmônica nós temos a seguinte alteração. Também continua tendo intervalo de meio tom do segundo para o terceiro. E dos quinto para o sexto, intervalo de meio tom. Só que do sexto para o sétimo, nós temos um intervalo de um tom e meio. Famosa escala árabe, né? Mais usada no samba do que vocês imaginam, apesar desse jeitão dela meio exótico aqui, tá? Então, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si bemol, Do sustenido, Ré. Do sustenido, Ré. Vou fazer a escala de Mi menor. Tô dando uma erradinha. Olha, agora vai ficar certo. Fá maior.
Sol. Sol menor natural. Vou pegar aqui que é melhor. Sol menor, tá? Lá menor. Lá menor. Si menor. Viram? O formato é sempre o mesmo. Menor harmônico. Certo, gente? Então, essa é a primeira aula de estrutura e fundamentação do instrumento, onde nós vimos a estruturação da construção do instrumento, vimos a estruturação das escalas. Eu sei que é um assunto difícil, eu sei que a minha explicação não foi maravilhosa, porque eu estou contando com as aulas anteriores dos meus alunos, tá? Mas se alguém pegar esse vídeo e fizer bom proveito, eu vou ficar muito feliz. Um abraço.